Olá, bom dia. Hoje é domingo, dia do sol. E parece que não tem nenhum pano aqui, mas tem um azul. Bom, a lua tá lá em Libra, mas ela chega em Escorpião, tipo um pouquinho antes do meio-dia, né? Aqui do horário de Brasília. E isso muda o clima. A lua, ela vai contando uma história. Ela que é a nossa narradora aí. Como uma vez falou a Mariana Campos, da Luzeira Astrologia, ela é a costureira, ela que vai fazendo a costura, contando a história. Então é isso, a nossa história de hoje a lua muda de signo, o que sempre dá uma mudada no clima, por volta um pouquinho antes do meio-dia, trazendo aí de alguma maneira um clima um pouco mais introspectivo. A lua em Escorpião, ela nunca está muito bem, né? Um lugar, um signo que dá queda para a lua, então é como se ela ficasse meio em contato com as faltas, o que está faltando, o que está doendo. Tem uma coragem também, por Escorpião ser governado por Marte, né? De mergulho, de ir ver o que é, o que não tá bom, sabe? Tem essa curiosidade no olhar o que tá bom, o que não tá bom. Olhar o que não tá bom é ótimo, desde que seja para melhorar, né? Para você só ficar olhando e mergulhado no, isso aqui não tá bom, isso aqui não tá bom, não vai adiantar nada. E aí essa lua vai olhar para Vênus que tá em Leão, ela faz uma quadratura assim. Então dá assim, por um lado essa coisa nossa meio de para dentro que essa lua traz, e ao mesmo tempo uma Vênus extrovertida, né? Uma Vênus do fogo, uma Vênus do leão, uma Vênus do sol, uma Vênus que quer botar os ourinhos, sair aí, botar a cara no sol. Então hoje é um dia que por um lado a gente está botando a cara no sol e por outro lado a gente está olhando o que está faltando, vamos dizer assim. E isso é um exercício muito interessante se você de fato olhar como um exercício de autoconhecimento, assim. Então ver como você está se sentindo e como está mesmo a realidade, se faz sentido. Às vezes está tudo bem e a gente está com um monte de coisa sentindo que não está bom e não tem sentido nenhum. Às vezes a gente está com ciúme de uma coisa que é uma bobagem, às vezes a gente está bravo com algo que nem teria como ser de outra forma. Então quando a gente faz esse tipo de investigação, de mergulhar mesmo, tanto no sentimento, puxar o fio, como de pensar por que será, tem sentido o que eu estou sentindo? Que às vezes não tem. E aí é difícil, né? Porque às vezes a gente tá, sei lá, ficou chateado porque não pôde ir num lugar, mas que a gente mesmo não pôde. Os nossos amigos estavam lá, mas a gente não pôde ir. Então, assim, tentar ir trazendo isso, né? Para aquietar alguma criança rebelde, algo dentro de nós que fala um pouco, sei lá, com alguma carência de antigamente. Enfim, sei lá, sei que é por aí. Tá no ar o Céu da Maga, o meu podcast, falando sobre essa semana de lua crescente. Então estamos naquela semana de regar as sementes, uma semana animada, por outro lado, que pode ser ansiosa, então respira fundo. E aqui vamos hoje de o meu tarô, esse tarô fofíssimo que acabou, que juntou tanto tarô novo junto, que eu tirei pouco ele, mas eu gostei muito. Então vamos lá, um conselho para nós. Xererém. O louco que sai por aí bonitinho ouvindo uma musiquinha. A torre vem, né, conversando aqui com a gente. E a roda, olha que roda maravilhosa. Bom, então aqui, primeiro de tudo, né? Me parece um conselho para a gente sair por aí, fazer o que a gente tá querendo fazer e tal, arriscar um pouco mais. E talvez, assim, quando a gente faz isso, a gente tá suscetível às torres, né? A gente tá arriscando, então pode ser que dê torre. E o que eu acho legal é que depois da torre tem a roda. Me dá, assim, essas três cartas juntas, assim, uma sensação de que o mundo tá sempre rodando, as coisas estão sempre mudando. Então, assim, você sai por aí tem uma torre, mas tudo bem, depois vem a roda, outra coisa aparece. É como se fosse um recado de que as mudanças não são para sempre.
Não é pra gente não colocar tanto peso, porque no fim das contas as coisas vão mudando sempre. Eu lembro uma vez que eu vi uma frase, estava escrito lá que era do Buda, eu nunca chequei se era isso mesmo, mas acho que pode ser, e que falava assim, que se as pessoas percebessem que a única realidade definitiva é a mudança, elas seriam mais felizes, porque é isso, a gente muda e depois a gente muda de novo. Não sei se a frase era isso, mas era mais ou menos. Mas era essa ideia, né, de que as mudanças não são definitivas. A gente muda naquela hora, mas depois tem outra mudança, depois acontece outra coisa. Então aqui é um conselho um pouco para a gente, talvez assim, sair de casa e fazer algo mais inusitado. Isso também pode ser um conselho se a gente for aplicar para o dia de hoje, né? Não ir na torre de sempre. Aqui em São Paulo tinha uma casa noturna chamada Torre do Dr. Zero. Então, se fosse aquela época, não ir na torre, ou ir na torre, mas depois sair para conhecer outros lugares, assim. E acho que da vida é um pouco essa ideia de que as coisas mudam rápido. E eu acho bem curioso, porque tanto o louco quanto a roda estão olhando para a torre, né? Então tem uma ênfase aqui nessa carta, falando pra gente talvez lembrar que muitas vezes a gente faz parte de uma estrutura, a gente se enxerga dentro de uma estrutura, seja a nossa família, o nosso trabalho, a nossa cidade, não sei, mas que a gente mesmo é uma pessoinha, esse pinguinho aqui de gente. E que às vezes é importante a gente lembrar disso, a gente sair um pouco da estrutura ou de qualquer torre que pode até nos dar um chão, mas também nos limita, e lembrar que a gente é uma pessoa que pode fazer vários movimentos, assim. Não estou falando necessariamente que essa torre é ruim, mas só lembrar disso, assim, que a gente é meio livre, tá certo? É isso, gente. Um beijo, bom dia.